Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos falar novamente de cinema, vamos falar novamente das estreias que estão rolando, tá? Nos cinemas nesse dia 15 de setembro de 2024, tá? E hoje eu quero trazer mais um filme do Mads Mikkelsen, isso mesmo, gente, o grande ator dinamarquês, tá? Lá do Dogma 95, que ganhou lá o Oscar pelo filme Druk, né, no caso, tá? Um grande atorzaço que não tá fazendo filmes hollywoodianos onde ele só faz aqueles papéis bem chinfrins de bandido, né? Mas ele tá assim na sua área, no seu terreno de atuação, que é o cinema dinamarquês, né? Onde ele é um grande ator conceituado, tá? E toda vez que você tem um filme do Mads Mikkelsen no cinema, você tem que parar tudo para ir ver. É bem nesse nível mesmo, tá? E dessa vez ele está trazendo pra gente um filme chamado O Bastardo, tá? Um filme de época que se passa ali no século XVIII na Dinamarca, tá? E um filme histórico, né? O que é uma coisa também muito bacana, né? Pra gente conversar aqui, até porque é meio que a minha praia, né? A parte de história, que eu sou historiador, professor de história, né? Então sempre é gostoso, muito legal a gente conversar sobre filmes históricos aqui com vocês, tá? Para eu poder falar desse filme, né, obviamente vou ter que dar os spoilers de sempre, tá? Então vocês, por favor, se querem assistir esse filme, parem de ver o vídeo aí, vão lá assistir o filme e depois voltem aqui para ver a nossa conversa. Mas do que se trata esse filme? Esse filme se trata de um capitão do exército, né, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen, né, que ele é um filho bastardo de um senhor de terras, né, e aí por causa disso, né, ele quer galgar uma posição, né, nessa sociedade aí de antigo regime, uma sociedade de antigo regime, totalmente feudal, né? Você só podia ser uma pessoa importante nessa cidade se você nessa sociedade, perdão, se você tivesse posses de terras e você aí sim você pudesse trocar favores com o rei, né? E aí o rei em troca te daria um monte de pensões, privilégios, títulos nobiliárquicos, esse negócio todo, né? E esse cara que tá ali, esse capitão do exército que participou de guerras e tudo, né? Que tá ali vamos dizer assim, na camada mais baixa da sociedade, né? Ele quer fazer um favor pro rei e em troca conseguir um título nobiliárquico. Que favor seria esse? Eu não sei se vocês conhecem o território da Dinamarca, tá? Mas a Dinamarca ela fica numa península chamada Jutlândia, tá certo? Que seria a terra dos povos jutos, né? Dos povos bárbaros jutos, né? E mais ou menos um terço desse território é um território completamente imprestável para você fazer qualquer tipo de atividade, agricultura, pecuária, coisa e tal, porque ele é coberto por um matagal, né? Que são as urzes, né? Que é um mato muito, vamos dizer assim, muito rústico, muito selvagem, né? E embaixo desse mato, quando você para arrancar essas urzes já é um sacrifício muito grande, né? E depois desse mato você ainda tem uma terra completamente improdutiva e imprestável para plantar, né? E o grande desafio, né, do povo da Dinamarca, né, era justamente tentar domesticar esse solo para transformar esse solo em algo produzível, né, para o país, e isso é um terço do território da Dinamarca, né? E aí então esse camarada, esse capitão do exército aí, ele se presta a fazer esse serviço para o rei, né? Não sem encontrar resistência, né, da nobreza local, né, da nobreza da dinamarquesa, coisa e tal, né? Mas como eles estavam achando que ele ia acabar, o tiro dele ia acabar saindo pela culatra, ele acabou recebendo essa autorização, né, real para poder começar a trabalhar o solo. E aí vai começar a saga, né, dele conseguir trabalhar esse solo. Ele só conseguiria ter colonos, né, trabalhando como empregados para ele, caso ele conseguisse provar que aquela terra era produtiva, né, no caso, né, e aí ele teve que fazer as coisas meio que no braço. Só que o grande problema é que tinha, vamos dizer assim, um proprietário de terras local, um senhor feudal local, que existia o cargo de magistrado local, né, que dizia que aquelas terras eram dele, quando na verdade as terras eram do rei, né? E aí ele vai começar, esse magistrado local vai começar a implicar, né, com o nosso protagonista, né? E ele era um magistrado local completamente destemperado, completamente enlouquecido, né? Que vai reagir
a essas investidas, né, do nosso capitão lá com muita violência, né? Você vai ter realmente um relacionamento muito complicado entre eles, né? E esse senhor feudal local aí vai acabar sendo o grande vilãozão do filme, né? Um cara completamente deslocado, enlouquecido, né? Um cara completamente perigoso, né? Mas o nosso capitão não dá o braço a torcer, né? E ele vai conseguindo empregados aqui e ali. Ele vai inclusive contratar um grupo, né, de ciganos, né, que vive na região como bandidos que praticam assaltos, né? Ele vai acabar conhecendo uma menina pequenininha entre esses ciganos que vai tomar como enteada dele, né? E um casal que trabalhava como empregado, que era fugitivo da fazenda do senhor feudal, vai ficar com ele também, mas o marido desse casal vai acabar sendo assassinado por esse senhor feudal. E aí a gente vai ter estabelecido um núcleo familiar aí, né? Do capitão, né? Da viúva, né? Desse trabalhador que foi morto, né? Pelo senhor feudal, e da menininha cigana, né? Acabou formando uma família, né? E aí, obviamente, a gente vai ver tudo aquilo que a gente vê nos filmes do Mads Mikkelsen, né? Você vê aquele personagem lá que o Mads Mikkelsen sempre faz, né? Tentando desbravar uma situação impossível, indo contra tudo e contra todos, né? Isso até lembra um pouco o Botafogo, né? Mas ele lá tomando na cabeça de todos os lados, tomando saraivadas de todos os lados e ele se mantendo ali forte, né? Só que vai chegar uma hora que ele vai ter que realmente começar a fazer escolhas, né? Até que ponto, né? Essa dúvida entra na cabeça dele. Até que ponto esse título nobiliárquico vale tanto assim, né? Ou essa família que ele acabou, né, ali constituindo nesse ambiente, né? Até que ponto ele é capaz de abrir mão disso ou não, né? E aí ele vai ter que começar a fazer escolhas muito difíceis, né? Onde ele vai estar entre essa cruz e essa caldeirinha. Ou abrir mão dessa família, ou então abrir mão do título nobiliárquico dele, tá? E aí eu não vou entrar em mais detalhes no filme, tá? Mas o filme ele é muito interessante, é um filme que prende demais a sua atenção, tá? É um filme que a gente vai ver ali muitas injustiças no antigo regime acontecendo, né? A gente vai ver muitos preconceitos de época também sendo falados ali, coisa e tal, né? E essa questão, né, de você tentar conseguir um título nobiliárquico que era real. Você vai ver, era uma das poucas formas, né, de você conseguir ascensão social naquela sociedade tão estratificada e tão hierarquizada. Esse caso do Mads Mikkelsen, né, lembra, né, como eu já falei para vocês, mal comparando o Barry Lyndon, né, que o Barry Lyndon ele foi um cara que começou, né, também veio de baixo, também tentou ascender a essa nobreza também, ele também acabou se corrompendo, né, ao tentar ascender a essa nobreza, né? E Mads Mikkelsen também ele vai ter alguns dilemas morais, até que ponto você chega a esse título de nobreza ou não, ou você preserva o núcleo familiar que ele acabou ali acidentalmente construindo, né? Também você tem isso, né? Outra coisa também que a gente pode falar de ascensão social, a gente se lembra muito, né, do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na época da colonização, né? Onde você tinha comerciantes de grosso trato, né, que eram comerciantes muito ricos, que inclusive chegavam a controlar rotas comerciais marítimas, né, pelo Atlântico, do Brasil para Portugal, do Brasil para África, do Brasil para Índia, esse negócio todo, tá? E eles lidavam com grandes volumes de mercadorias, eles tinham muito dinheiro, tá? Mas eles não tinham 1 metro quadrado de terra, então nessa sociedade eles não eram ninguém. E aí, para eles poderem ser alguém nessa sociedade, às vezes eles pegavam uma fazenda ferrada aqui no interior do Rio de Janeiro, um engenho totalmente ferrado, com um senhor de engenho falido, casavam com a filha desses senhores de engenho falidos para poder herdar uma terra toda ferrada, né? E eles abriam mão dessa vida próspera econômica, né, de comércio, né, para cuidar dessa fazenda ferrada no interior, né, só para ser um proprietário de terras e ter acesso a títulos de nobreza. Então essa coisa que a gente vê no filme, né, ela realmente aconteceu, né? E era uma das poucas formas, né, de você conseguir ver uma pessoa que é das camadas mais baixas da sociedade, né, ascender socialmente, né? Os primeiros conquistadores do Rio de Janeiro, do Brasil, de São Paulo, né, eles eram pessoas de camadas sociais mais baixas, tá? Que estavam procurando desbravar esse território, colonizar esse território, conquistar esse território,
para ganhar títulos nobiliárquicos em troca para o rei, tá? Não é aquela versão que a gente fala assim, o Brasil é um povo que só tem safado, ladrão, porque só veio safado, ladrão para cá. Não é bem isso, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado também com esses preconceitos. O que a gente está falando é o seguinte, que eram pessoas de camadas sociais mais baixas que viam na colonização, na conquista do território colonizado, uma oportunidade, tá, de subir socialmente nessa sociedade, fazendo um favor para o rei, que era conquistar o território, colonizar o território, né, e em troca ganhar terras, posses e títulos de nobreza, né, uma pessoa que nunca tinha sido, vamos dizer assim, dentro desse estrato social, dessa nobreza feudal, tá? Então é um filme que aborda muitas questões, é um filme bem interessante, tá, gente? Esse do Bastardo aí, do Mads Mikkelsen, tá? Programa imperdível, tá? Um atorzaço, tá certo, gente? Que sempre faz filmes com temáticas muito pertinentes, com temáticas muito interessantes, e dessa vez ele tá novamente indo por esse caminho, não decepcionando a gente, pelo contrário, né? São sempre os filmes que correspondem às nossas expectativas, né, quando se trata de Mads Mikkelsen, e até superam nossas expectativas também. É um filme muito rico, que tem muitas coisas que se pode conversar sobre ele. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.